Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui nessa casa querida. Obrigado pelo convite mais uma vez. Rever os amigos, estar junto com vocês. Justo hoje que a gente separou um tema para falar sobre casa espírita. Então trouxe aqui a imagem de duas casas que são fraternas, como o Rui já adiantou. Casas que já estão aí há décadas trabalhando pela doutrina espírita. O Anjo Gabriel já completou 100 anos, 103 anos. Então um trabalho incrível em prol da nossa filosofia. E hoje a gente traz... Tá dando para ouvir? Agora melhorou. Não. Melhorou? Tá. E também hoje a gente traz um olhar sobre o aspecto da saúde, né? O que a casa espírita pode beneficiar, muitas vezes até se transformar numa unidade de saúde, né? Nós somos muitas casas espíritas pelo Brasil, só aqui em Santos nós temos dezenas de casas espíritas, né, trabalhando com o propósito principal de divulgar a doutrina espírita, de levar a obra de Kardec, mas também com muitas outras funções, né? Funções de assistência, né? De uma forma geral, de acolhimento. E há pouco tempo eu comecei lá na casa a fazer um trabalho, nos últimos 2 anos, que é um trabalho no dia do atendimento fraterno, como vocês têm aqui, e é aquela atividade de receber as pessoas que chegam, trazendo seus problemas, suas queixas. E a gente tem a oportunidade de acompanhar esses irmãos, né? Fazendo novos encontros. E o que a gente percebe? Que as pessoas melhoram, né? Que as pessoas vão aliviando suas aflições. Muitas vezes trazem questões de saúde e numa grande parte das vezes se sentem com bem-estar, com melhora. Então, a gente começa a pensar também nesse aspecto, o aspecto da saúde, o que a casa espírita pode proporcionar. Então eu trouxe aqui uma definição da Organização Mundial de Saúde e o que é doença, afinal o que é doença? No primeiro momento a gente pensa que doença é o quê? Saúde é o quê? Ausência de doença, né? Mas não, saúde é mais do que não termos só doença, é mais do que isso, né? Essa é uma definição que já começou a ser elaborada lá na década de 50 e na década de 90 é que ela ganhou forma. Então saúde está muito relacionado com bem-estar, com a sensação de bem-estar. Então um bem-estar completo, né? Que ele tem que ser físico, mental e também social. E na última década ganhou muita força também um outro pilar de bem-estar, que é o bem-estar espiritual, né? Tanto que a própria organização já começa a considerar a questão da espiritualidade. Espiritualidade não necessariamente ligada à religião, nem ao espiritismo. Espiritualidade no sentido de dar propósito à vida, né? De encontrar os porquês, da gente conseguir olhar um pouco mais além dessa nossa vida material. Então esses aspectos todos é que trazem uma sensação de bem-estar e pela OMS isso que é saúde. E a casa espírita ela faz esse papel? Pergunto para vocês, né? Ela consegue preencher esses critérios? Vocês acham que a gente tem um bem-estar aqui socialmente falando? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim, né? É tão bom a gente se encontrar, a gente estar aqui reunido, né? Socializar no ambiente espírita, encontrar os amigos, né? A gente sente bem de compartilhar as nossas ideias. E a casa tem muitas vezes um trabalho social com a comunidade também, né? Como creches, escolas, né? Auxiliando os nossos irmãos, às vezes com deficiência, né? Então tem sim um trabalho social na casa espírita, mas tem uma questão que vem ganhando bastante força e atenção, que é a questão do acolhimento.
Acolhimento tem sido um dos assuntos do nosso movimento espírita no momento. Por quê? Porque a informação, o conhecimento, a gente consegue por outros caminhos, né? Às vezes ficar ali em casa, a gente liga, como o Rui falou, a rede social, põe lá o YouTube na televisão, assiste uma palestra, né? Aprende sobre o espiritismo. Mas e o acolhimento? O acolhimento a gente encontra onde? Na casa, né? De forma presencial. E numa fase que o nosso planeta está passando por algumas turbulências, não é verdade? O acolhimento é muito importante. A gente tem exemplos maravilhosos de acolhimento, de trabalho com acolhimento, como por exemplo o nosso querido Chico, né? Um exemplo que além de toda a sua obra, escreveu mais de 400 livros psicografando. Além disso, teve uma postura de acolhimento assim durante toda a sua vida. Tanto que as pessoas faziam filas, né? Ele abraçava dezenas, às vezes centenas de pessoas, justamente para trazer o acolhimento, que nos proporciona o quê? Bem-estar, esse bem-estar social. Então a gente encontra assim isso na casa espírita. E a questão física, né? Será que a gente consegue, né, levar uma assistência física também na casa espírita? O que vocês acham, sim ou não? Sim. Sim, né? Então a doutrina espírita, ela traz para a gente um conceito muito interessante, porque ela vai ampliar a nossa ideia de quem somos nós, né? Com vontade. Gira. Nós somos só o corpo físico? Sim ou não? Não, né? Somos muito mais do que isso. E esse conceito aqui é antigo, viu, gente? Se a gente for fazer uma viagem no tempo, for lá, o apóstolo Paulo lá atrás, quase 2000 anos, ele já trouxe esse conceito para a gente, de que temos uma outra estrutura. Ele manda um recado aos coríntios, na sua carta aos coríntios, dizendo o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Em algumas traduções ele diz assim: se há corpo material, há também corpo espiritual. E a doutrina espírita resgata esse conceito muito bem detalhado. Para nós o corpo espiritual é o perispírito. Nosso corpo sutil, né, que faz essa interface entre o que nós entendemos que nós somos, que é o espírito, e o corpo material. Então, quando uma pessoa chega na casa espírita com uma doença, fazendo um tratamento médico, o que a gente recomenda? Que se continue o tratamento médico. Porque se a doença chegou na estrutura física, precisa de medicação, às vezes cirurgia, seja lá qual for o tratamento. Mas a gente consegue também auxiliar a estrutura física de uma forma complementar. Então, já que a gente lembrou do Chico, o André Luiz trouxe, através das obras do Chico, muito conhecimento dessa estrutura sutil que a gente chama perispírito. Esse corpo que tem uma circulação energética com seus centros de força. Já ouviram falar nos chakras, né, da cultura indiana? Para nós, depois de André Luiz, a gente entende como centros de força que tem essa função de circular energia, de dar vitalidade para o nosso corpo físico, já que o perispírito está nessa interface, né? E como que a gente consegue ajudar a circulação energética do corpo perispiritual? Como que a gente consegue proporcionar equilíbrio? Através de uma função aqui da casa muito conhecida de todos vocês, que é o passe, né? Buscando justamente alcançar essa interface mais sutil, né? Trazendo equilíbrio, trazendo bem-estar, muitas vezes físico. Já aconteceu com vocês de chegar na casa com algum sintoma e receber o passe e sair sentindo melhor? Já aconteceu? Então, essa é a proposta.
Quando você recebe o passe, o que a gente está recebendo? Uma doação, uma transfusão fluídica, né? Então, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, a gente já vai aprender sobre fluido vital, não vai? Que é esse fluido que circula nessa interface, levando vitalidade molécula a molécula, célula a célula. Então, todos nós aqui produzimos fluido vital, né? E essa produção ela tem um componente misto, um pouco físico e um pouco mental. Então a gente consegue auxiliar a produção do nosso fluido vital? Sim, né? Tendo uma boa alimentação, essa é a parte física, dormindo bem, né? Tendo uma exposição solar consciente. Tem um fator que ajuda muito a produção da nossa energia vital, que é a respiração. Então a gente hoje em dia está respirando como? Muito curtinho, né? Uma respiração encurtada por conta da nossa ansiedade, da nossa mente agitada. Isso acontece com vocês? Sim. Então tem uma frase taoísta que diz assim: respiração longa e profunda, vida longa e profunda. Justamente trazendo a nossa atenção para a respiração. Já estou vendo alguns irmãos produzindo mais fluido vital, já fazendo uma respiração mais longa, né? Trazer essa consciência para a respiração. Isso ajuda na produção do fluido vital. E também o nosso pensamento. A nossa condição mental, ela interfere sim no nosso fluido vital. Já aconteceu com vocês de ter uma questão, assim, um problema que fica na cabeça há muito tempo, ali estagnado? Já aconteceu só comigo? Com vocês também? Não parece que ele vai levando a nossa energia? Não é? Quanto mais tempo a gente está preso ali com o pensamento estagnado, menos energia vital a gente tem. Sabe que a medicina também se interessa por essa questão da energia vital, né? No século XIX, um médico chamado Samuel Hahnemann, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive ele escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali alguns parágrafos da autoria dele. Ele desenvolveu ali um tratamento que hoje é conhecido como homeopatia, que busca justamente melhorar a energia vital, a vitalidade. Tá? E outras técnicas também, a medicina chinesa, através da acupuntura, do tratamento com as ervas, né? Até as universidades hoje em dia têm estudado toque terapêutico, né? Fora e também no Brasil, justamente pensando nesse benefício, nesse bem-estar físico que pode ser doado através da transmissão desse fluido. Então a gente consegue bem-estar? Sim, né? E uma reflexão que vale muito a pena a gente fazer toda vez que a gente coloca essa imagem. Onde começa a doença, então? Doença começa no corpo físico? Não. No perispírito? Não. Começa no espírito. É o espírito que adoece. Ele que adoece o seu pensamento, adoece as suas emoções, né? Desequilibra o perispírito e apenas manifesta a doença no corpo físico. Essa é a nossa forma espiritualista de entender o processo do adoecimento. Não faz sentido isso, né, para a gente? Então, quando a gente chegar na casa espírita, eu vi que tem gente chegando pela primeira vez, não vai demorar muito para os colegas falarem para vocês sobre a importância do nosso pensamento. Alguém já ouviu falar isso aqui na casa espírita? Olha, cuida do pensamento, não é assim que a gente ouve? O pensamento tem uma relação íntima com essa sensação de bem-estar mental e espiritual, né? Onde começa o pensamento? Depende para quem a gente pergunta, né? Se a gente perguntar para o materialista, ele vai dizer que o pensamento começa no cérebro, né? É uma estrutura ali com 100 bilhões de neurônios, com as suas sinapses, uma atividade química, elétrica, e o pensamento nasce ali. Essa é a visão materialista que a gente respeita. A nossa visão espiritualista é diferente.
Para nós, o pensamento é um atributo do ser espiritual. Frase de Kardec. Então, para nós, quem pensa é o espírito. É o princípio inteligente do universo, essa é a criatura pensante. E quando ele está encarnado, como nós aqui, ele usa o cérebro para expressar o pensamento, como uma ferramenta, né? Mas ele nasce no espírito. O pensamento, ele diz muito sobre a condição do espírito, né? Então, olha só, o que acontece quando a gente está na casa espírita fazendo um tratamento? Então, a pessoa chega, recebe esse acolhimento, né? Se sente melhor pelo acolhimento, já é o início do processo de saúde ali, de cura. Ela vai receber uma doação de energia através dessas técnicas que a gente falou. Só que aí, ela vai ter contato com a filosofia, com a doutrina espírita. Ela vai sentar aqui, vai ouvir a palestra, né? E vai começar a entender alguns princípios da nossa filosofia. E aí começa esse processo de equilíbrio, de bem-estar mental também. Por quê? Muitas vezes o que traz a pessoa na casa espírita é um sofrimento, uma angústia, né? Então, às vezes, a perda de um ente querido. E ela vai ouvir na doutrina espírita que nós somos seres imortais, que a gente vai se reencontrar. Isso é um consolo, né? Maravilhoso. Se ela vem com um problema, com uma situação aflitiva, ela vai entender na doutrina espírita que aquele problema pode ser para ela uma oportunidade. Aliás, muitas vezes, né, meus irmãos, quantas vezes aquele problema da nossa vida foi a virada da chave, né? Foi a hora que a gente sobe um degrau, que a gente amplia nosso conhecimento. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver como às vezes aquele momento de aflição teve o quê? Um propósito. E é isso que o Espiritismo mostra para a gente. Que nosso Deus de bondade infinita não castiga, Ele nos oportuniza. Muitas vezes aquele problema, ele está sendo a forma da gente reparar um erro antigo, um erro do passado, né? E pela ação e reação a gente vai se deparar com aquilo como uma chance de reparação. Então, quando a pessoa está sentada aqui ouvindo isso, ela vai mudando o seu pensamento. Pensamento que influencia em toda a sua condição de bem-estar, né? Física, mental. A gente vai começando a olhar para dentro, né? Então tem uma questão que é a 919 do Livro dos Espíritos, que ela fala muito sobre esse ponto de olhar para dentro, que a gente é convidado. Então Kardec faz a pergunta para os benfeitores: qual a maneira prática e eficaz da gente melhorar na vida e nos afastar do arrastamento do mal? Então ele quer dizer o seguinte: como é que faz, hein? Qual o atalho para eu progredir na evolução e não sofrer tanto? É mais ou menos isso a pergunta. E os espíritos respondem de forma bem direta. Já dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então a doutrina espírita pede para a gente se olhar para dentro, olhar os nossos pensamentos, olhar as nossas emoções, né? Eu trouxe essa imagem aqui porque é uma imagem da filosofia chinesa, oriental. Vocês já devem ter ouvido falar na teoria dos 5 elementos da natureza. E os orientais observam há mais de 2000 anos que esses elementos têm relação com tudo no universo e também com as nossas emoções, também com o nosso corpo físico, né? Então essa observação traz para a gente assim muitas informações, né? Por exemplo, o elemento fogo ter relação com ansiedade, ter relação com o nosso aparelho cardiocirculatório, né? Então o elemento terra, relação com o aparelho digestivo, né? Com a emoção preocupação. Alguém aqui tem preocupação? É. Então são 5 emoções lesivas: ansiedade, preocupação, tristeza, né? Medo e raiva.
que eles pontuam para a gente prestar atenção, para a gente olhar para dentro. E vocês devem estar pensando, puxa, então tá difícil, né? Mas tudo bem, porque somos seres engatinhando ainda no processo de aprendizado espiritualmente falando. Essas são emoções nossas, né? Normal a gente sentir isso. Qual o problema então? Quando elas se tornam lesivas para a gente. Quando elas nos desequilibram. E quando que isso acontece? Quando elas não vão embora. Quando elas permanecem. Então uma emoção que chega e faz morada no nosso pensamento, tem boa chance dela desequilibrar a gente mentalmente e espiritualmente. Raiva, por exemplo. Então, se a gente tem uma situação de um conflito, uma discussão rápida com um colega, com um vizinho, e a gente sente naquele momento raiva, tudo bem? Tudo bem, faz parte, né? Agora, se 6 meses depois eu ainda estiver com raiva do vizinho, isso é uma emoção lesiva. Isso desorganiza nosso fluido vital, nosso perispírito. Ficou claro isso? Não faz sentido? E aí a gente caminha para o processo de adoecimento, que é o contrário do que a gente está falando aqui, que é saúde. Então o Espiritismo ele mostra para a gente um caminho desse olhar para dentro, onde a emoção é como um sinal de alerta, que diz assim, vai procurar na tua personalidade qual que é o traço que precisa ser transformado para não gerar mais essa emoção. Será que essa raiva está associado ao meu orgulho, talvez? Será que eu preciso praticar humildade? Ir lá pedir desculpa para o meu amigo, para o meu vizinho? Né? Entender que ele também tem problemas? Pode ser. Então a emoção lesiva, ela não está ali trazendo um sofrimento ao acaso. Tem um propósito também. Né? Se eu estou preocupado demais e adoecendo de preocupação, peraí, deixa eu olhar. Será que é excesso de apego? Será que está me faltando confiança, fé, como o Rui falou? Ou será que está minha ligação com Deus? Então, esse processo de transformação, de mudar as nossas imperfeições, e a gente tem o suficiente, transformá-las em virtudes, nós chamamos de reforma íntima. É a nossa transformação. Tenho 2 notícias, uma boa e uma nem tanto. A boa, é possível. A nem tanto, dá trabalho. Né? Dá trabalho, a gente precisa estar atento, a gente precisa mobilizar a vontade, que é um outro atributo do Espírito. Cada um precisa querer. E esse é o caminho, né, da busca do nosso bem-estar. Jesus já deixou a prescrição há 2000 anos. Né? Ele pediu, vigiai. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Né? As nossas emoções. Vigiai. Se tiver difícil de transformar, pede ajuda, como o Rui falou. Vamos buscar ajuda na oração. Os nossos amigos espirituais nos auxiliarem nesse processo. A gente está sempre amparado. Então isso aqui é uma prescrição, né, que Jesus deixa para que a gente tenha bem-estar, saúde há 2000 anos, como tantas outras prescrições que a gente encontra onde? No Evangelho. E o Rui adiantou essa parte aqui para a gente, falando da importância do Evangelho, porque a gente vê o impacto que ele tem na nossa vida, esse código moral transformador, que quando a gente vai lá fazer a leitura, como sugerida antes de dormir, antes da nossa oração, parece muitas vezes que o Evangelho fala com a gente, trazendo aquela explicação para um problema do dia que aconteceu. Quando a gente faz então a prática do Evangelho no lar, reúne a nossa família, a gente consegue mudar o ambiente da casa, muda a psicosfera, porque a gente está trazendo os nossos amigos espirituais para a nossa companhia, os benfeitores. A gente está escolhendo a nossa melhor vibração, a melhor sintonia. Quem escolhe a sintonia espiritual? Somos nós. Né?
Então, quando a gente chega com um problema na casa, um desequilíbrio, às vezes uma interferência negativa espiritual, pode acontecer? Claro. Né? A gente chama isso muitas vezes de obsessão. Só que a gente tem costume de colocar tudo na conta do obsessor, né? A gente fala isso, olha, isso aqui, espero que ele vá embora, que ele se afaste. Mas quem gerou essa sintonia? Fomos nós. Até esse sofrimento serve como um alerta para esse olhar para dentro, de procurar qual a minha imperfeição que está dando condição para essa influência. Olha que maravilha, todo sofrimento, até esse tem o seu propósito, né? Então o Evangelho é essa bênção, né, na nossa vida. Eu vou começar aqui a inclinar para o nosso término. Eu trouxe aqui uma frase de um médico inglês. Vocês provavelmente já ouviram falar no tratamento que ele desenvolveu, que são os florais de Bach. Já ouviram falar? Até onde eu sei, o Dr. Eduardo Bach não é espírita, mas o pensamento dele tem muita sintonia com o nosso. E uma das frases que ele deixa para a gente é a cura, a saúde completa e definitiva está dentro de nós. E ele completa ainda dizendo, está na própria alma. Uma frase do Dr. Eduardo Bach, meio que sintetizando tudo isso que a gente está colocando aqui, que o processo de cura, ele está onde? Dentro de nós, de equilíbrio. Essa é uma obra dele que eu sugiro fortemente para quem puder e tiver oportunidade de ler, chama Cura-te a Ti Mesmo. É um livro fino, mas muito rico, e a forma dele de entender todo esse processo de adoecimento, de cura, de bem-estar mental e também espiritual. E ele deixa 2 pontos aqui que eu trouxe para vocês, que são muito interessantes. Na leitura dele, as 2 coisas que principalmente nos desequilibram, nos fazem adoecer, são 2 afastamentos. O afastamento com o nosso propósito de vida, primeiramente. E é curioso porque ele fala, mesmo como médico, da relação das nossas imperfeições, da nossa personalidade, com o adoecimento. Então é como se a gente viesse, cada um de nós aqui, com um propósito de melhorar determinada parte da nossa personalidade. Já falamos aqui algumas possibilidades, nosso orgulho, vaidade, egoísmo, crueldade, né? Então a gente vem com essa proposta, mas se afasta. Se afasta. Quando a gente se afasta desse propósito, a gente se desequilibra. Essa é a leitura que ele faz. Desequilíbrio em forma, muitas vezes, até de adoecimento. E também quando a gente se afasta da inteligência criadora do universo, que é o afastamento de Deus. A gente faz isso por descuido, muitas vezes. Mesmo a gente estando em Deus, respirando Deus, vivendo no Criador, e Ele está sempre conosco, nós muitas vezes nos afastamos, não é verdade? Esquecemos, né, da importância que é a presença dEle na nossa vida. Então essa reconexão divina, a casa espírita, a doutrina espírita, ela ilustra com uma frase também muito conhecida de vocês. Fora da caridade não há salvação. Já ouviram alguma vez? Muitas, né? Porque Deus é o quê? Principalmente, além de inteligência, de causa primária de todas as coisas, o que mais? Ele é amor. Essencialmente amor, né? Então, mesmo quando a gente se esquece um pouquinho dele, a gente tem oportunidade na convivência de amar os nossos irmãos. A caridade é esse amor em ação, através de uma atitude, de um movimento. Então, quando nos conectamos com o próximo, profundamente e em verdade, nos conectamos com quem? Com Deus, com a inteligência criadora. Essa é uma frase de Kardec
que faz a gente refletir assim por muito tempo, a importância da nossa conexão. E às vezes a gente pensa na caridade de uma forma tão complexa, né? Puxa, mas eu preciso fazer caridade, eu preciso me envolver em projetos de caridade. Fica até distante da gente, tanto que a gente elabora a caridade. Então, para a gente finalizar, eu trago uma pergunta, que é uma pergunta, uma das que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, que é a 886. Leiam depois. Nessa altura de tudo que Kardec já tinha elaborado e codificado, ele já sabia que Jesus, nosso mestre maior, tinha sido o espírito de maior grandeza que passou aqui entre nós. Essa é a informação que os espíritos deram, que Jesus era maior. Então ele faz uma pergunta genial, né? Pensando na questão da caridade, essa pergunta é o seguinte, ele diz assim: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Olha que genial! Se o maior passou por aqui, ele pode nos mostrar qual que é o verdadeiro sentido da caridade. Então os Espíritos respondem. São 3 coisas para a gente levar hoje para casa. Benevolência para com todos. Fazer o bem. Fazer o bem todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, em casa, com amigo, no trabalho, na padaria. Fazer o bem. O bem é um abraço, um ouvido, um sorriso, uma ajuda material. Benevolência para com todos. Indulgência para a imperfeição do próximo, para a imperfeição alheia, ou seja, paciência com os defeitos do próximo. Porque com a paciência que eu tratar o próximo, eu vou ter a paciência de Deus com as minhas imperfeições. E por último, perdão das ofensas. Caridade, como entendia Jesus, é perdoar as ofensas, porque aí a gente transforma o ódio, a mágoa, a raiva em quê? Em amor. Então por isso ele disse, não perdoa só 7, perdoa 70 vezes 7. Né? Então vamos levar essa reflexão hoje. Benevolência para com todos, imperfeição para os defeitos alheios e perdão das ofensas. Né? Então era isso que eu tinha para dizer, agradecer essa casa, que é uma casa de luz e que tem feito o seu papel como uma unidade de saúde. Agradecer a Jesus e a Deus pela bênção da vida. Muito obrigado a todos.